O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém? Esses 8 versículos serão a base para a nossa meditação nesta noite. Quero conversar com você sobre uma vida conduzida pela palavra. Nos nossos dias, nós temos uma ferramenta, um aplicativo, um programa, um software, que serve para nós como um condutor. Quando nós não sabemos o caminho certo, quando nós não sabemos chegar num determinado endereço, quando nós não sabemos que rumo tomar, hoje em dia, nós nos valemos de um recurso chamado GPS, que é o Global Position System, um sistema de posição global. No mundo inteiro, você coloca um ponto, uma posição, e esse sistema te leva de onde você estiver no mundo até aquele ponto que você escolheu. Mas, há um tempo atrás, não existia o GPS. Então, como que as pessoas se guiavam numa mata? Uma mata fechada com árvores altíssimas, e eu não tenho noção para onde eu estou indo. Então, eu usava uma bússola. Nos mares e pelos caminhos. Há um tempo atrás, o GPS era a bússola. Então a bússola, ela aponta o norte, o sul, leste, oeste, e você então, de acordo com a posição do norte, você vai se orientando, e quem serviu o exército, ou quem fez escoteiro, quem participou de alguma coisa nesse sentido, teve acesso a esse instrumento chamado bússola. Muito usado ao longo de muitos anos. Hoje em dia, o GPS, a tecnologia substituiu. Então, uma tecnologia mais nova do GPS substituiu a tecnologia. A bússola era uma tecnologia daquele tempo e que serviu muito. Não serve mais, porque o GPS é muito mais preciso na localização. Pois bem, então, uma vida conduzida pela palavra, a minha proposta é que a palavra de Deus pode ser o GPS das nossas almas, pode ser a bússola da nossa vida espiritual. E aí eu quero logo agradecer, eu ganhei essa camisa da Juventude Batista do Leste do Espírito Santo, tem o logotipo deles aí, um J com um negocinho, é Juba Leste, Juventude Batista do Leste, de Aracruz, né, a parte leste do estado, subindo até São Mateus, aquela região ali, Linhares principalmente, é a Juventude Batista do Leste. E eles fizeram essa camisa, tiveram um evento lá, e aí mandaram para mim, então quero agradecer a Jéssica, o pessoal lá da Juba Leste, obrigado pela camisa, e ela coube perfeitamente no tema da mensagem de hoje. E eu quero ver com você, como são 8 versículos, eu quero ver 8 razões, 8 características, 8 pontos de uma vida conduzida pela palavra.
Assim como o GPS vai nos conduzindo de ponto a ponto, você vai daqui até ali, chegando ali nesse ponto, você vira à esquerda, anda mais tantos metros, chegando naquela rua, você vira à direita. Então o GPS vai nos conduzindo e nós temos durante o percurso alguns pontos. Então nesse percurso de hoje, teremos 8 pontos, 8 lugares que o Senhor vai nos levar para nos mostrar algumas coisas. E para isso eu preciso te lembrar que esse salmo, como todos, é uma poesia, e se é uma poesia dos hebreus, vale-se de um recurso chamado paralelismo, palavras colocadas em paralelo, quando os paralelos se tornam sinônimos, tem o mesmo significado, mesmo usando palavras diferentes. Então, nos 8 versículos, o salmista usa 8 palavras diferentes para significar a palavra de Deus. Ele usa, no verso 57, a expressão palavras, depois ele usa palavra, ele usa testemunhos, mandamentos, lei, juízos, preceitos e decretos. Tudo isso significa a mesma coisa, significa a Bíblia. As palavras de Deus, é esse livro aqui. A palavra de Deus, esse livro aqui. Os testemunhos do Senhor, esse livro aqui. Os mandamentos de Deus, está nesse livro. A lei, é isso aqui. Os juízos, preceitos, os decretos de Deus, onde estão? Aqui nesse livro. Então toda vez que o salmista usa essa expressão, ele está querendo dizer as Escrituras. Então a proposta é uma vida conduzida pelas Escrituras. Como que é uma vida conduzida pelas Escrituras? Em primeiro lugar, é uma vida onde Deus é a parte preferida. O verso de número 57 diz: o Senhor é a minha porção. Naquele tempo, onde o povo vivia da agricultura, da agronomia e também da pecuária, esse povo, nesse tempo aqui, esse povo não faz compra no supermercado como nós fazemos hoje. Não faz. Esse povo, se quiser comer, tem que plantar. Se quiser comer carne, tem que criar um bichinho lá. Vaca, camelo, boi, mula, cabrito, ovelha, cordeiro, esses são os bichos que eles criam lá. E mata para comer. Galinha, pombo, tinha de tudo lá. E aí o que acontece? Naquele contexto, onde o povo não vai no supermercado para comprar, o povo precisa viver da colheita e da produção dos animais. Pois bem, quando nós hoje vamos no supermercado, quem faz compra aqui? Compra do mês, feira e tal. Então, quando você vai no supermercado fazer compra, você chega lá na prateleira, você vai comprar fubá. Tem um monte de tipo de fubá, mas você tem o fubá preferido. Aí você vai comprar o arroz, você chega na prateleira do arroz, tem um monte de tipo de arroz, mas você tem um arroz preferido. Aí ele começa a empapar, começa a ficar aquele arroz sorvete, que você já não serve por colher, você serve por bolas, né? Quantas bolas você quer de arroz? Porque o negócio... Aí você fala, esse arroz não está bom como estava antes. Aí você troca a marca do arroz, não é assim? Aí você passa lá na prateleira do shampoo. Tem vários shampoos, mas na hora de escolher você tem o seu shampoo preferido, que o seu cabelo fica mais sedoso, mais volumoso ou menos volumoso, dependendo da sua intenção, fica mais cheiroso, fica mais brilhoso, etc, etc. Aí de repente, seu cabelo acostuma com aquele shampoo, vai ficando normal, você fala, esse shampoo não está bom quando estava antes. Aí você troca o shampoo. Aí você vai no cabeleireiro, ela fala, não menino, tem um shampoo daquela marca e tal, você compra e passa, aí você experimenta, fica bom. Aqui ele passa a ser o seu shampoo preferido. Então essa expressão porção, naquele contexto significa a parte da minha produção
que fica para mim. Entendeu? Porque um cara que planta trigo, ele não vai viver só de trigo. Ele precisa de azeite, ele precisa de vinho, de uva, ele precisa de carne, ele precisa das outras coisas. Então, naquele tempo não tinha dinheiro, as pessoas não trabalhavam e ganhavam dinheiro. Tinha algumas moedas, tinha os denários lá, romanos e tal, mas a gente não está nem no tempo grego aqui. Esse salmo é do período pós-exílico, então aqui a gente está mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Os gregos nem estão no poder ainda, muito menos os romanos. Então nós estamos falando de um tempo onde ninguém trabalha para ganhar moeda, dinheiro ou papel moeda. Como que eles fazem? O cara que produz trigo, colhe o trigo, tira a porção dele, ó, de tudo que eu colhi, essa parte aqui da colheita é a parte que está melhor. Essa aqui é a minha porção. O que sobra, agora eu vou trocar. Eu vou trocar trigo pelo azeite do cara que produz o azeite, tantos efa, tantos potes, tantos jarros, tantos... Aí depende da unidade de medida, eu vou trocar por tantos litros lá de azeite e tal, e eu vou trocar o cara que cria uns cabritos lá, eu vou dar tantos quilos de trigo, ele vai me dar 3 cabritos, e aí assim, ia trocando até todo mundo ter tudo. Então, a porção é a minha parte preferida. Nasceu 200 ovelhas lá no meu pasto. Eu sou um cara que cria ovelhas. Daquelas 200 eu vou separar. Não vou separar aqui umas 100 ovelhas para mim. Essa aqui é a minha porção. E essas outras 100 eu vou trocar. Porque eu estou precisando de uma cadeira nova, de uma mesa nova aqui em casa. Eu estou precisando de um negócio ali. Eu estou precisando de uma roupa nova. Então eu vou lá no cara que tem o tecido, que vende a roupa. Vou trocar lá e tal. Então, para nós hoje, é mais ou menos assim. Não sei como é que é lá na sua casa, mas na minha era assim. Quando minha avó colocava o frango na mesa, as 2 coxas eram do meu avô, que ele só comia coxa. Então, as coxas eram a porção do meu avô. Ele que comprou, ele que botou na mesa, ele come o pedaço que ele quiser. Ai de nós pegar uma coxa. Aquela canhota vinha voando assim, ó. Tira a mão da minha coxa, menino. É a porção dele. Então eu traduziria essa expressão porção como a parte preferida do frango. Tem gente que prefere o peito, tem gente que prefere a asa e tal. Então, o que o salmista está dizendo aqui é: o Senhor é a minha porção. Portanto, uma vida conduzida pela palavra de Deus é uma vida que tem Deus como a parte preferida da vida. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Qual é a parte preferida da minha vida? Aquela parte em que eu me relaciono com Deus e coloco em prática o que Deus me ensina. Eu faço muita coisa na minha vida. Faço muita coisa. Eu trabalho, eu estudo, eu passeio, eu tenho intimidade com a minha esposa, eu tenho uma vida social, eu tenho lazer. Mas se você me perguntar qual é a parte preferida da sua vida, eu te responderei: me relacionar com o meu Deus. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor é a minha porção. De tudo que eu tenho, de tudo que eu faço, de tudo que eu produzo, eu prefiro o que tem Deus envolvido. Então, uma vida conduzida pela palavra é uma vida que nos leva a ter a melhor parte com o Senhor. Uma vida conduzida pela palavra é uma vida que tem Deus como prioridade. É uma vida que prefere Deus. Quando você tem que escolher 2 coisas, uma está relacionada com a vontade de Deus, com a adoração a Deus, com a intimidade com Deus, e a outra está relacionada com a sua vontade, o seu desejo, o seu lazer, a sua satisfação. Qual das 2 você escolhe? Se você não escolhe Deus, Deus não é a sua porção. É bem provável que sua vida não esteja sendo conduzida
pela palavra de Deus. Em segundo lugar, uma vida conduzida pela palavra é aquela que tem a graça como certeza. É uma vida onde Deus é prioridade e onde a graça é certeza. O verso 58 diz: imploro de todo o coração a tua graça. Por que, salmista, que você implora pela graça de Deus? Graça é um favor imerecido. Graça quer dizer que você não merece, salmista. Por isso mesmo, Manu, porque o Senhor se compadece de mim segundo a palavra dele. Eu preciso da compaixão de Deus. Senhor, se compadeça de mim. Mas eu não consigo sentir a tua compaixão até que eu tenha certeza de que só poderei senti-la e experimentá-la mediante a tua graça. Enquanto eu ficar na vida achando que Deus se relaciona comigo pelos meus méritos, eu não consigo sentir a compaixão de Deus por mim. Por quê? Porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Se você não se sente doente, para que se relacionar com um médico? Para que ir numa consulta se você não se sente doente? Para quê? Para que médico, se não tem enfermidade? Então, para que a graça de Deus, se eu mereço tudo que tenho? Se é pelos meus méritos? Senhor, eu frequentei os cultos tudo, eu dei o dízimo tudo, todo mês, eu participei do ministério, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, o Senhor é obrigado a me abençoar. Ah, é? Então tudo bem, fica com o seu mérito aí, ó. Agora, quando eu, diante de Deus, falo: Senhor, não tenho nada, não sou nada, não posso nada, só me resta a tua compaixão. Se o Senhor não se compadecer de mim, acabou para mim. Então, uma vida conduzida pela palavra é uma vida que tem a graça como certeza. Eu não mereço nada. Eu não estou falando de você não, estou falando de mim. E isso não é uma hipótese, é um fato. Eu, Manu, Mesa Barba, não mereço nada, não posso nada, não consigo nada. Eu sei quem sou e sei de onde vim. Portanto, se tenho o que tenho, faço o que faço, experimento do que experimento, eu tenho certeza, é a graça de Deus que me alcançou. Por isso que toda vez que me sinto necessitado, eu percebo que Deus se compadece de mim. Toda vez que eu caio num erro, toda vez que eu estou diante de um problema, toda vez que eu me vejo numa encruzilhada na vida, que caminho eu vou tomar, eu me lembro: eu não mereço nada. Senhor, compadece-te de mim. Do mesmo jeito que a tua graça me alcançou lá naquele lamaçal de onde o Senhor me tirou, que o Senhor hoje também possa iluminar a minha vida para que eu tome a decisão certa. Não porque eu mereço, não é por causa dos livros que eu li, os congressos que eu fui, as mensagens que eu preguei, as aulas que eu dei. Não, é porque o Senhor pode se compadecer de mim, e mesmo sem merecer, eu posso tomar a decisão correta. Isso é uma vida conduzida pela palavra. Quando Deus é prioridade, quando a graça é certeza e quando o testemunho é o caminho. O verso 59 diz: considero os meus caminhos, eu olho para a minha vida, e volto os meus passos para os teus testemunhos. Eu já te disse que testemunhos aqui é sinônimo de palavra de Deus, lei, mandamento, juízo, preceito, decreto, tudo sinônimo. Mas, como que nós usamos a palavra testemunho no popular? A gente não usa a expressão testemunho como sinônimo de palavra, a gente usa como a palavra que eu vou dar acerca do que Deus fez por mim. Eu vou dar um testemunho. Não é assim que a gente fala no popular? Então vou te dar uma dica muito importante.
o salmista diz: considera os meus caminhos. Toda vez que você olhar para dentro de você mesmo, toda vez que você estiver diante do espelho, toda vez que você precisar tomar uma decisão, toda vez que você estiver numa encruzilhada, numa bifurcação, não sei se eu vou para cá ou vou para lá, não sei se eu pego ou largo, não sei o que eu faço agora. Tome o caminho do testemunho. E isso tem dois sentidos. Em primeiro lugar, siga pela vontade de Deus. Em segundo lugar, se você puder vir aqui, pegar esse microfone e dar o testemunho, faça. Se não, não faça. Vou ilustrar. Essa vasilha de água está aqui diante de mim. Eu tenho liberdade. Alguns chamariam de livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de pegar essa jarra, botar no copo. Eu estou exercendo aqui a minha vontade. É a minha vontade. Eu botei a água no copo e vou botar a água na boca. Até aqui eu ainda tinha oportunidade de cuspir. Agora eu já engoli, já era. Eu engoli por causa da minha vontade. Eu quis beber a água. Uma decisão que eu tomei, executando a vontade que Deus comunicou comigo. Deus tem vontade. Ele me fez a sua imagem e semelhança, então esse atributo Ele comunicou comigo. Ele botou em mim a capacidade de decidir, vontade. Enquanto eu não bebo a água, é só desejo. Aí a gente fala no popular: estou com vontade de beber uma água. Não é vontade, é desejo. Depois que você bebe, aí é a execução da vontade. O que eu quero dizer? Na vida, vira e mexe, a gente tem que tomar decisão. Aliás, todo dia, toda hora. Então qual é a orientação da palavra? Se aquela decisão eu posso vir aqui e contar o testemunho da decisão, ela é orientada pela palavra. Ela é conduzida pela luz de Deus. Agora, se a decisão que eu tomo não me faz ter coragem de vir aqui e dar o testemunho, então não deveria ter tomado aquela decisão. Vou ser mais claro ainda. Se ao invés dessa água fosse cachaça, e se é cachaça aqui, você não sabe, porque tem a mesma cor, tem a mesma coisa. Se eu estou bebendo cachaça aqui desde cedo, você não sabe. Ah, mas o copo está suado. A cachaça gelada. Entendeu? Se é cachaça, eu não teria coragem de virar e falar assim: irmãos, é uma cachaça aqui que eu estou tomando, tá? Eu não teria essa coragem. Eu poderia ter a coragem de tomar a cachaça, mas eu não teria coragem de testemunhar isso. Eu ia beber tudo aqui, não ia deixar nada, para você não descobrir que era cachaça. Mas é cachaça, e aí? Então toda vez que você estiver para tomar uma decisão na vida, pego ou largo? Faço ou não faço? Aceito ou recuso? Como é que você vai medir o que é certo? Aquilo que você tem coragem de dar testemunho. Ah, eu vou fazer esse negócio aqui. Peraí, depois eu tenho coragem de contar isso lá na igreja? Não, então melhor não fazer. Não é isso que Deus tem para mim. Por quê? Porque considero os meus caminhos, volto os meus passos para os teus testemunhos. Os testemunhos de Deus são os caminhos por onde os nossos passos devem andar. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso GPS, e uma boa orientação. Como tomar as decisões corretas? Quando eu posso testemunhar aquilo. Eu tive a oportunidade de pegar um dinheiro, botar no bolso, e ninguém ia descobrir que eu peguei. Tá, você tem coragem de contar isso lá na frente? Não, Deus me livre. Então está errado. Simples assim. Aquilo que eu não tenho coragem de contar, não é orientado pela palavra. Porque os testemunhos do Senhor devem ser os nossos caminhos. Eu me lembro da história de Sansão. Juízes capítulo 15, diz que ele, indo para a Filistia, porque ele era da tribo de Dan, e quem fazia
divisa com a tribo de Dan, era o povo filisteu. Então ele estava indo para a Filistia porque ele estava namorando uma menina lá e depois chegou até a se casar com ela. Só que os pais dele não queriam aquele casamento. Então ele foi para lá escondido. No meio do caminho ele encontrou um leão. Sansão, você está ligado, né? Aí Juízes capítulo 14, acho que é o verso 6, que diz assim: e o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele rasgou o leão ao meio, como quem rasga um cabrito. Aí eu leio esse versículo e pergunto para o escritor lá de Juízes, eu falo, rapaz, que mundo é esse que você vive que as pessoas rasgam um cabrito no meio? Que é isso? Eu não consigo rasgar nenhuma galinha no meio, vou rasgar um cabrito, quanto mais um leão. Tudo bem, ele deve estar narrando na perspectiva da força de Sansão. Mas o texto diz isso. É isso mesmo, Rosa? Rosa conferiu aqui. Verso 6 de Juízes 14? Juízes 14, 6, ok? É isso. O Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão no meio. Jogou um pedaço do leão para um lado, outro pedaço para o outro e foi embora. Fez as besteiras dele lá, voltou para casa. No que ele volta para casa, o leão está morto lá no caminho. Uns dias já tinham se passado, um enxame de abelha veio dentro da costela do leão, porque ele rasgou o leão no meio, ficou aquela carcaça lá. Naquela carcaça, um enxame de abelhas fez uma colmeia e deu mel. Só que ele era nazireu, Nashir-el, que é separado para Deus. O voto que está lá no livro de Números, onde ele não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em cadáveres. Não pode encostar em nada que estiver morto. É o voto. O voto foi assim. O voto do nazireado está lá em Números. A mãe dele, a esposa do seu Manoá, a gente não sabe o nome dela, quando ele nasceu, ela era estéril, ela entendeu, foi um milagre, então eu vou consagrar esse menino a Deus. E ele foi consagrado, por isso que ele tinha um cabelão, por causa desse voto. E a força dele não está no cabelo, está no Deus que toma posse dele. O Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão. Aí ele volta e vê o mel lá no meio do leão morto. O texto diz que ele pegou daquele mel e comeu. Não bastava só pegar o negócio no meio do cadáver do leão, não. Ele ainda teve que comer o mel. Aí você vai lendo um pouco mais para baixo, o texto diz assim, ele levou daquele mel para casa. Aí agora eu não me recordo qual é o versículo certo, mas tem um versículo lá que diz assim, e não deu a conhecer aos seus pais de onde tomara o mel. Versículo 9 do capítulo 15. Do 14 mesmo. O que aconteceu? Ele estava errado. Primeiro, estava errado porque ele estava namorando a menina da Filistia, o povo inimigo. Não podia, já estava errado. Segundo, ele não podia encostar no cadáver. Quanto mais pegar o mel do cadáver e comer. Terceiro, já não basta ele estar errado, ele ainda quer levar o erro para dentro de casa. Aí quando ele chegou dentro de casa, como o texto sugere, o pai dele deve ter perguntado, de onde você trouxe esse mel? Ah, peguei lá na estrada. Pegou de onde, Sansão? Aí aqueles pais chatos, que pergunta tudo, que quer saber tudo. Ai pai, larga de ser chato. Não é chatice, é proteção, é cuidado, porque se deixar a gente só faz besteira. Então, o que é que eu aprendo com Sansão? O que é que eu aprendo com Sansão? Ele não teve coragem de contar para o pai, significa que ele estava errado. Tudo aquilo que não temos coragem de contar é errado. Precisa Deus descer na minha frente, vós estáis errados. Não precisa. Não precisa eu ir atrás de um versículo que diz que é errado. Pastor, fazer tal coisa é errado? Pastor, fazer tal coisa é errado? Mas onde que diz na Bíblia que não pode? Não precisa de Bíblia não, filho. Você tem coragem de pegar o microfone aqui e contar na frente de todo mundo? Que é isso, pastor? Não tem coragem não. Então é errado. Simples assim. Porque os testemunhos do Senhor devem ser os caminhos por onde andam os nossos passos. Uma vida conduzida pela palavra tem Deus como prioridade, tem a graça como certeza, tem o testemunho como caminho e tem a prática
como necessidade. O verso de número 60 diz: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Para mim e para você, guardar é reter. Para um hebreu, guardar é colocar em prática. Por isso que a orientação de Jesus é: vão pelo mundo pregando o evangelho, batizando as pessoas e ensinando-as. Ensinando o que, Jesus? A guardar tudo que vos tenho ensinado. O que Jesus está dizendo? Ensine as pessoas como é que faz o que eu fiz. É prática. Guardar para o hebreu é colocar em prática. Conhecer é reter o conteúdo. Guardar é colocar em prática. Parece antagônico, mas é o hebraísmo, é o jeito do hebreu falar. Quando ele fala, eu conheço a tua palavra, ele diz, aprendi o conteúdo. Quando ele fala, guardei a tua palavra, coloquei em prática. Por isso, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque toda vez que eu coloco a palavra em prática, eu não estou pecando. Uma vida conduzida pela palavra tem Deus como prioridade, a graça como certeza, o testemunho como caminho, a prática como necessidade urgente. Apresso-me em guardar os teus mandamentos. Eu posso na vida andar devagar, mas na hora de praticar a palavra tem que ter pressa. Depois eu coloco isso em prática. Eu tenho que perdoar o fulano, né? Depois eu perdoo. Eu tenho que pedir perdão para ciclana, né? Depois eu peço. Não, apressa-te em guardar os mandamentos. Deus mandou você fazer, faz depressa. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Já pensou? Você tem que pedir perdão para uma pessoa, você tem que liberar perdão para uma pessoa, e você deixa para amanhã, e de hoje para amanhã a pessoa morre. Que remorso, hein? Como é que você vai lidar com esse negócio agora? Apressa-te em guardar os mandamentos. Não tenha pressa de nada, porque todas as coisas têm um tempo debaixo do céu, mas em guardar os mandamentos de Deus, tenha pressa. Apressa-te, é para ontem, é para ontem. Uma vida conduzida pela palavra tem Deus como prioridade, a graça como certeza, o testemunho como caminho, a prática como necessidade urgente e a batalha espiritual. Uma vida orientada pela palavra tem a batalha como espiritual. Uma vida que tem a palavra de Deus como bússola, uma vida que tem a luz de Deus como GPS, Deus é prioridade, graça é certeza, testemunho é caminho, prática é necessidade e batalha é espiritual. Espiritual é a batalha de quem é conduzido pela palavra. O verso de número 61 diz: os laços dos perversos estão me rodeando. Tem uma versão que diz: os laços me enleiam. É isso. Estão armando armadilhas para mim. Perversos, inimigos, vizinhos, parentes, gente lá da empresa, meu chefe, meu patrão, minha vizinha, meu fulano, o irmão da igreja. Meu Deus, misericórdia. Quem matou Abel? O irmão dele. Quem vendeu José como escravo? Os irmãos dele. Quem expulsou Jefité do arraial? É livro de Juízes, você não leu direitinho, mas é os irmãos dele.
Os irmãos, vira e mexe, vão bater na gente, vão escorraçar a gente, vão criticar a gente, vão apontar os defeitos da gente. Isso significa que a nossa batalha é contra eles? Disse Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. O nosso problema não é com as pessoas, o nosso problema é espiritual. Portanto, toda batalha na vida de um crente neotestamentário, de um discípulo de Jesus Cristo, esse cara aqui não é cristão não, esse cara aqui não ouviu o Sermão do Monte não, esse cara aqui não leu Efésios não, Cristiano. Esse cara aqui está 400 anos antes de Cristo. Efésios vai ser escrito 500 anos depois disso aqui. Ele não sabe essa verdade, de que a nossa batalha é espiritual. Então para ele, quando um inimigo de carne, quando um ser humano se levanta contra ele, ele tem que ir contra aquele cara também. Aí Jesus fala, não, orar por eles, perdoar eles, amar eles. Aí se me bater de um lado, Jesus, deixa bater do outro para ficar equilibrado. O equilíbrio é o segredo da vida cristã. Equilíbrio. Por isso que Jesus fala, o cara bate de um lado, você fica desequilibrado. Então você deixa bater do outro, que aí você equilibra. É verdade. Já viu quando você gira para um lado? Você vai ficando tonto, não vai? Como é que você faz para parar com a tonteira? Você gira para o outro. Aí você, opa, equilibrou. Nunca brincou disso não? Lembra daquela brincadeira que botava a cabeça numa vassoura assim? Vocês brincavam disso não? Cabra cega, como é que chamava? Onde você morava chamava como? Cabra cega? Chamava o quê? É de bater. Então, mas você sai para bater mesmo nas pessoas, só que você sai doido, cambaleando. Aí botava a cabeça e girava. Eu tinha um macete para brincar desse negócio. Como é que era? Eu girava. Primeiro que eu girava o mais devagar possível. Tá muito devagar, aí eu dava uma acelerada, mas eu... Aí quando eu saía, presta atenção, se eu estou girando para cá, o que o pessoal faz? Aí sai tonto, aí vai tentando acertar tonto. O que eu fazia? Eu saía da vassoura e girava para o outro lado rapidinho. Ó, girei aqui, girei. 1, 2, 3 e já. Eu fazia, ei, cadê vocês? E aí eu equilibrava e toma. Pegava todo mundo. O macete, você tem que ter os macetes da vida. O que é que o salmista está dizendo? Os inimigos estão me rodeando, estão fazendo laços, estão colocando armadilhas. Como é que lida com isso? Toda batalha é espiritual. Ah, mas é o vizinho. Não é o vizinho. Não é o vizinho. Pode ser o seu pecado, pode ser sua natureza pecaminosa, pode ser sua falha de caráter, pode ser um problema seu, espiritual, que você precisa resolver. Pode ser um problema espiritual dele, pode ser o pecado dele, pode ser a natureza pecaminosa dele, ou pode ser, inclusive, um espírito maligno influenciando, oprimindo ou até possuindo ele para fazer aquilo com você. Mas não é ele. Não é a carne e o sangue, não é espiritual. Então como é que a gente discerne as coisas espirituais? Sendo espiritual. Se levantou contra mim, mas eu nunca fiz nada com essa pessoa. E esse negócio é espiritual. Vamos para o joelho. Vamos para o jejum. Tem situação que só no jejum, não está escrito? Então você vai para o jejum. Você para de praticar algumas coisas, presta atenção, alinha com Deus, busca para discernir aquela situação espiritualmente. Toda batalha é espiritual. Tira o seu foco da carne e do sangue, para de olhar a pessoa e olha o que está por trás da pessoa, que você só vai poder ver com os olhos da fé. É espiritual. Então eu estou lendo o Salmo com a lente do Novo Testamento. Esse salmista não leu o Novo Testamento. Ele não conheceu Jesus, ele não leu o apóstolo Paulo, mas eu e você
conhecemos. Eu e você lemos. Então a gente precisa entender, toda vez que o salmista se refere aos inimigos, ele fala de inimigos carnais, mas nós temos a compreensão de que toda batalha é espiritual. Você tem que orar mais, tem que jejuar mais, você tem que santificar mais sua vida, e vencer esta batalha pelo poder do joelho. Você não precisa pegar em espada, você não precisa usar a sua língua como espada, você precisa entender o motivo e propósito espiritual dessa batalha, porque pode ser que Deus está te dando uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de se tornar mais íntimo dele. Ou você acha que a batalha de Jó foi carnal? Você acha que a batalha de Jó foi contra os amigos? Foi contra a esposa? Foi contra as pessoas que acusavam ele? O início do livro mostra, a batalha de Jó é totalmente espiritual. O capeta teve autorização de Deus para fazer o que fez. Espiritualmente, Jó teve que batalhar. E no final ele diz: te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu não quero entrar em nenhuma batalha. Então você não quer crescer, então você não quer ter mais intimidade com Deus, porque toda batalha espiritual é uma oportunidade de termos mais intimidade com Deus. Uma vida conduzida pela palavra é uma vida que passa por batalhas espirituais. Sexto lugar, uma vida conduzida pela palavra entende que a gratidão é vital. Gratidão é vital, elemento vital na vida de quem é conduzido pela palavra é ser grato. Olha o verso 62. Levanto-me à meia-noite. Para quê, salmista? Para ir no banheiro? Para assistir série? Levanta meia-noite para ficar no WhatsApp, no Facebook? Levanta meia-noite para quê, salmista? Para dar graças a Deus, para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Gratidão. Quando eu conheço a palavra, quando eu sou alimentado pela palavra, quando minha vida é conduzida pela palavra, eu tenho motivo, nem que seja meia-noite, para agradecer a Deus. Em todo o tempo. Quando ele diz aqui meia-noite, me parece que na metáfora aqui ele quer dizer, há tempo e fora de tempo, sou grato a Deus. Se está dando tudo certo, sou grato. Se está dando tudo errado, sou grato também. Se estou comendo bem, sou grato. Se estou comendo mais ou menos, sou grato. Eu me lembro de uma vez, lembrei agora, eu era criança, e eu tinha, quer ver? Vou te falar com certeza, eu tinha 5 anos. Tinha 5 anos porque meu irmão do meio tinha 1 ano. E eu lembro que foi na semana do aniversário dele. Meu irmão fez 1 aninho, teve a festa de aniversário. Naquela semana, minha mãe, naquela ocasião, era casada com o Toninho, o Antônio José de Souza, que é o pai do meu irmão do meio. E a gente morava na cidade de Itaperuna, e ele trabalhava numa recalchutadora de pneus, mas já estava num projeto junto com alguns outros caras lá, para montar uma companhia de rodeio. Hoje ele tem uma enorme companhia de rodeio, vive disso, mas na época era só um sonho. Ele trabalhava mesmo, era numa recalchutadora de pneus, ele tinha um Fiat 147 azul metálico com roda de magnésio. Tinha um toca-fita auto-reverse, e a gente vinha aqui para Presidente Kennedy, na praia, ouvindo Dire Straits. Lembro direitinho. Dire Straits para mim eu chamava de música da praia. Bota a música da praia. Eu me lembro uma vez, a gente estava sentado, a gente morava na Beira Rio, lá em Itaperuna, numa casa que tinha um pé de siriguela assim na vizinha, eu roubava siriguela o dia inteiro. E a gente estava
jantando, e eu tinha 5 aninhos, eu era criança, e o meu irmão tinha 1 ano. Eu lembro, meu irmão estava assim no... Como é que chama aquele negocinho que bota um bebê para chegar perto da mesa assim e comer? A cadeirinha, E eu estava na cadeira normal, minha mãe estava dando aula, porque desde que eu me entendo por gente, minha mãe está dando aula. Cadê sua mãe? Está dando aula. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só dá aula. E aí tinha uma moça que cuidava da gente lá, que, né, uma espécie de empregada, mas tinha um horário que a empregada ia embora, 5, 6 horas da tarde, sei lá, deixava tudo ajeitado e ia embora, e ele, o Toninho, meu padrasto, chegava do emprego, e aí ele ia cuidar da gente ali na janta, dava banho e tal. Eu lembro com muita, assim, muito legal essa parte, assim, né? A vida era legal ali, ainda tinha um certo equilíbrio, estrutura. E aí eu lembro que a gente sentou para jantar. Nunca mais eu esqueci disso. Olha que doideira, eu lembrei agora. Aí o Toninho botou meu prato de comida, e era arroz, feijão e um bife. Carne, um bife. E o do meu irmão era a mesma coisa, só que era amassadinho, né? Era o arroz e feijão amassadinho e o bifinho cortado bem pequenininho, porque ele tinha 1 aninho só. E aí beleza, aí eu comecei a comer. Aí eu comi o arroz, comi o feijão, e o bife já estava cortadinho, porque eu tinha 5 anos. Aí eu fui comer um pedaço de bife. É lógico que o bife é mais gostoso que o arroz e feijão. Aí o que eu fiz? Comi só o bife. Como toda criança de 5 anos, que está comendo sozinho, vai comer só o bife. E aí eu parei, acabou o bife, e ele estava prestando atenção no meu irmão, dando comida, 1 aninho, dava mais trabalho. Quando meu irmão terminou, ele olhou para mim e viu que o arroz e feijão estava todo lá, e eu tinha comido só o bife. Aí ele, para me dar uma lição, ele falou assim: você não pode fazer isso, você comeu o bom e deixou. Aí ele se deu conta que ele não podia falar que arroz e feijão era ruim. Aí ele falou: você comeu o bom e deixou o mais ou menos. Eu era muito esperto. Aí eu virei para ele e falei: se é mais ou menos, por que tem que comer? Eu quebrei ele, velho. Ele ficou sem resposta. Aí ele ficou: vai comer e pronto. Mexer com as crianças para frente é terrível, né? Eu dei muito trabalho. Então, entendeu, gente? Se tiver bom, tem que dar graças a Deus. Se tiver mais ou menos... O salmista está dizendo que ele acordava meia-noite só para poder agradecer a Deus, que mesmo que não tiver o bife, mesmo que não tiver o feijão, o arroz é motivo de agradecer. E se não tiver o arroz, tiver só o prato, é motivo de agradecer. E se não tiver nem o prato, é motivo de agradecer. Porque se estamos vivos, é motivo de agradecer. Portanto, uma vida conduzida pela palavra, entende e vive Deus como a melhor parte, a graça como uma certeza, o testemunho como um caminho, a prática como necessidade, a batalha como espiritual, a gratidão como vital e a comunhão como a parte mais importante. Se a gratidão é vital, a comunhão é importante. Olha o que diz o verso 63. Companheiro sou de todos os que te temem. Ele está dizendo: eu tenho a companhia, eu ando junto com os caras que temem ao Senhor. Do que ele está falando? Tenho comunhão com os crentes. Os tementes a Deus são os que eu busco companhia. Nossa vida é conduzida pela palavra quando a gente se cerca de pessoas tementes a Deus, porque sempre haverá um bom conselho, sempre haverá uma boa palavra, sempre haverá Deus através deles nos ajudando a conduzir. Agora, se eu cerco a minha vida só de ímpios,
só de incrédulos, só de gente que não teme a Deus, na hora que eu tiver uma dúvida, que orientação eu vou ter dessa turma? Como é que minha vida vai ser conduzida pela palavra se eu só me cerquei de incrédulos, de ímpios, de pessoas rebeldes contra Deus? Agora, se eu estou cercado de pessoas tementes a Deus, a hora de ser conduzido, certamente que através de um temente, Deus trará o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e tendo sabedoria, vou tomar a decisão certa. Cerco-me de todos os que te temem, companheiro sou dos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu me faço companheiro, eu busco amizade, eu tenho comunhão com quem guarda os preceitos de Deus. Os meus melhores amigos são mais íntimos de Deus do que eu. Você precisa se cercar de pessoas que conhecem mais Deus do que você. Você precisa se cercar de gente mais sábia. Você precisa se cercar de gente que tem mais intimidade com Deus. Porque pássaros de penas iguais voam juntos. Você precisa voar junto de quem teme a Deus. Se o seu interesse, se o seu objetivo de vida, se a sua decisão é temer ao Senhor, se você quer ter a sua vida conduzida pela palavra, você precisa andar junto do bando certo. Você precisa se fazer companheiro dos que temem ao Senhor, dos que guardam os preceitos do Senhor. Dá para ficar se cercando de gente que só conversa fiado, gente que só fala bobeira, gente que só quer saber de futebol, de carro, de maquiagem, de bobeirada da vida. É bom conversar dessas coisas? É bom, mas se cerca de gente sábia, se cerca de gente temente a Deus, se cerca de gente que é íntimo de Deus, se cerca de gente que você liga para eles e eles não te atendem, depois eles te retornam e falam assim: desculpa não te atender, é porque eu estava orando. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Você entrou em contato com uma pessoa, a pessoa não te respondeu imediatamente, depois ela te respondeu dizendo: desculpa não te atender naquela hora porque eu estava orando. Coisa boa ouvir isso. Quando eu entro em contato com alguém, alguém não me atende, eu fico assim: poxa, eu nem sou tão importante para essa pessoa. Aí depois ela vai e me retorna: desculpa, é porque eu estava orando. Então é a pessoa certa para eu fazer essa pergunta, para eu pedir um conselho, para eu pegar uma orientação. A pessoa não me atendeu porque estava orando. Claro que ela tem lá uma palavra boa para mim. Agora, desculpa não te atender, eu estava na pelada. Desculpa não te atender, eu estava fazendo cabelo. Desculpa não te atender, eu estava assistindo Big Brother. Desculpa não te atender, eu estava na praia. Você vai pegar conselho com esse tipo de gente? Por isso que sua vida não é conduzida pela palavra, meu querido. Em último lugar, a Bíblia é linda, né? Uma vida conduzida pela palavra entende que aprender é bom. Aprender é bom. Olha comigo o verso 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. A bondade de Deus encheu a terra. A bondade de Deus está por todos os lados. Tá, salmista, e o que você faz com a bondade de Deus? Ensina-me os teus decretos. Se Deus é bom, quero aprender com Ele. Aprender é bom. Se a bondade de Deus está enchendo a terra, e a frase seguinte é: ensina-me os teus decretos, o que eu estou entendendo é que o salmista acha que pode aprender com Deus, porque Deus sabe de tudo, mas Ele não é soberbo. Ele sabe de tudo, mas Ele não é transcendente somente. Ele sabe de tudo, mas Ele também se faz imanente, e Ele tem prazer em nos ensinar tudo que Ele sabe. Então a bondade de Deus está espalhada por aí. O que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar uma cadeira e vou sentar, porque eu quero ser aluno, porque se Deus é bom, certamente Ele tem alguma coisa para me ensinar. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar.
E quem não se levanta para ensinar, não aprende perfeitamente. Porque tem lições que a gente só aprende quando ensina. Ontem, acontece direto, mas ontem, eu dei uma aula lá no CETEBS do livro das Crônicas de Israel. A aula começou às 7 horas da noite. Quando era mais ou menos às 9h40 da noite, eu falando, o quadro já estava daquele jeito, e os alunos já estavam todos. Eu fui falando, aí eu virei e falei assim, porque o livro das Crônicas, resumindo a aula, você pode esquecer de tudo que eu falei, mas disso aqui você não esquece. O livro das Crônicas aí eu fiz uma definição do livro das Crônicas. O livro das Crônicas é isso, pá! Quando eu terminei, eu olhei e falei assim, eu não sabia que eu sabia isso. Eu sabia isso. Aí eu parei assim, milésimos de segundo, eu fiquei questionando comigo mesmo. Eu sabia isso? Sabia não. De onde que eu tirei isso? Como é que eu sei isso agora, se eu não sabia? E aí na hora me veio uma convicção. Você acabou de aprender, porque você se levantou para ensinar. Por isso que Jesus falou, vai, prega o Evangelho, mas não deixe de ensinar as pessoas, porque tem lições que você só aprende quando você ensina. Aprender é bom. Uma vida conduzida pela palavra é uma vida que Deus é prioridade. A graça é uma certeza. O testemunho é o caminho. A prática é uma necessidade urgente. A batalha é espiritual. A gratidão é vital. A comunhão é importante. E aprender, o aprendizado é muito bom. Se a sua vida está dessa maneira, sua vida está sendo conduzida pela palavra. Se está diferente disso, a partir de agora, você tem a oportunidade de se arrepender, de reconhecer que não é a palavra que tem conduzido a sua vida, e pedir ao seu Deus, Senhor, faça deste livro o GPS da minha alma, e de hoje em diante, quero viver orientado pela Tua palavra.